Boa noite, então, a todas e a todos. Eu sou o professor Paulo Roberto Padilha, estou na coordenação aqui da EAD Freiriana. Um prazer, como sempre, imenso de, mais uma vez, estar com vocês, estar aqui também com algumas pessoas que nos visitam hoje, com a equipe da diretoria do Instituto Paulo Freire, da equipe técnica, da nossa coordenação de comunicação. E vamos conversar hoje nesse contexto do encerramento do primeiro módulo, né, do curso Como Alfabetizar com Paulo Freire, dessa turma de 2020. Temos aqui representantes das cursistas, dos cursistas, né, que já falo com elas, né, e é um prazer imenso realmente poder concluir mais um módulo de um curso. A gente sonha um curso, a gente realiza, e a cada vez que nós estamos aqui, a gente descobre, aprende coisas novas. Quem está participando desse curso é sempre assim, né? A gente ensina e aprende conjuntamente. Então, eu queria, antes de tudo, agradecer a sua presença, que você nos acompanha aqui, cursista, internautas, pessoas que participaram, inclusive, não só dessa edição do ano 2020, mas nós convidamos também, né, Janaína, as cursistas, os cursistas que fizeram este curso no ano passado, 2019. Então, prazer revê-los, prazer estar de novo com vocês e tu ver vocês que também estão aí compartilhando conosco experiências outras de e-book, né? E também do nosso grupo de WhatsApp. Falaremos de muitas coisas hoje, inclusive de prazos, inclusive relacionados ao curso. Enfim, vamos lá, começando aqui trocando energias. Eu queria ouvir a saudação da Ângela e daqui para frente, né, das demais companheiros que estão conosco. Pode ser assim? Vamos lá. Pode. Plínio gosta de surpresa, né, Plínio? Então, começando com a Ângela, na câmera da minha direita. Vamos lá, Ângela. Boa noite a todas e a todos. Boa noite a Maria, boa noite a Carmen. A gente sempre fala e a gente não se cansa de repetir, porque é do coração, é verdade, né? De contar com a presença das pessoas virtualmente, mas quando a gente pensa no esforço que vocês fizeram para se deslocar e estar aqui conosco, né, vindo de lugares distantes, a gente sempre fica sensibilizado, porque a gente sabe o que significa isso, né? Nós somos pessoas que transitam pela cidade e utilizamos transporte público, e num dia de chuva como esse, então, assim, sentimos-nos honrados e honradas com a presença de vocês. Obrigada. E das pessoas virtualmente compartilhando conosco mais este momento de encerramento, né, deste módulo, como alfabetizar com Paulo Freire. Então, estar com vocês presencialmente ou virtualmente é sempre uma razão para a gente se esperançar, para a gente atualizar a nossa esperança, pensando em todos esses educadores que estão aí lendo, discutindo, trocando reflexões, compartilhando reflexões, pensando numa alfabetização que seja cidadã, numa alfabetização que contribua para uma educação emancipadora. Então, é fundado nisso que a gente se sente feliz, com prazer de estar compartilhando mais este momento aqui de encerramento desse módulo. Muito obrigada. Eu queria então ouvir a Maria, que nos visita pela primeira vez, né, cursista aqui deste módulo. Bem-vinda, Maria, prazer em conhecê-la. E as suas palavras iniciais aqui, cumprimentando seus colegas de curso. Joia. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Queria dizer que é um prazer imenso para mim estar aqui, apesar de morar em São Paulo já há muitos anos, né? Estou ali na cidade de Cajamar. Eu não tinha ainda me dado esse tempo, né, para vir conhecer o Instituto, mas acompanho, né? Estou na educação há muitos anos, desde que me entendo por gente, né? E aí eu estou muito emocionada, muito feliz, né, de finalmente poder ter dado certo de vir hoje. E dizer dessa alegria imensa, né, dessa busca que eu tô num processo de busca que atuo em educação há muitos anos, mas com EJA há pouco tempo, né? O ano passado tive experiência na alfabetização em EJA, lá na cidade onde eu trabalho e moro, e senti necessidade de melhorar a minha prática, né? E falei, não, então agora é o momento
né? Então, estou muito feliz mesmo, muito obrigada pela recepção. Muito bom tê-la conosco, Maria, né? Você falou de uma coisa importante, né? Como esse curso já está ajudando pessoas que já tinham experiência, mas também quem está começando agora. E esse é o objetivo nosso, né? Que esse curso alcance pessoas que queiram aprofundar suas reflexões sobre as suas práticas, mas também quem quer se lançar nesse universo da EJA. Não é do EJA, como dizem alguns, né? Exatamente. É da EJA. Da educação. A educação de Então, jovens. a EJA é fundamental nesse país, nesse momento histórico que vivemos. Então, a gente vê como é importante a gente estar realizando esse curso para fortalecer laços, experiências, né? E também, por meio do e-book, para quem vai participar, reconstruir conhecimentos. Reinventar Paulo Freire, que é a nossa grande vontade. E aí, a Carmen já não é iniciante aqui, né? É a segunda vez que vem aqui conosco. Carmen, bem-vinda. Isso. Vamos ver de novo. Boa noite a todas e a todos. Segunda vez que a gente tem essa oportunidade de desfrutar da companhia, né, da presença de todos aqui. Muito interessante todo o conteúdo que passa nas aulas, né? E, assim, ansiosa já para chegar no e-book e o segundo módulo, né? A gente vai caminhando devagar porque ainda não estou como única atividade, né, a formação. Então eu vou aqui me arrastando para tentar acompanhar, né, fazendo um esforço de conseguir acompanhar o curso e fazer as discussões e ler o conteúdo e buscar mais informação sempre. E mais uma vez aqui, feliz de poder ter chegado, né? Com medo da chuva, Mas chegou. Estamos aqui. Obrigada pela oportunidade também. Quero até depois anunciar, viu, Carmen, que falaremos sobre isso hoje. A tranquilidade necessária para fazermos esse curso. Nada de nos arrastarmos, como você falou, né? A gente tem que voar nesse curso, tem que realmente contar com o nosso tempo, fazer o nosso tempo. E o tempo desse curso, a gente até pensou muito nisso antes, para ter uma ideia, inicialmente, lá atrás, alguns anos, a gente falava em 3 videoaulas por semana. Aí pesava muito. Então nós temos agora um calendário bem elástico para que vocês possam ter tranquilidade. E eu vou esclarecer hoje algumas questões também da organização do curso, das tarefas de vocês, cursistas, para que vocês se sintam à vontade mesmo. Temos um bom tempo pela frente ainda, né? O segundo módulo vai começar, depois, na sequência, a produção do e-book, que vai ser feito até agosto. Então, é um curso que precisa ser prazeroso, né, Ângela? Nós queremos que seja gostoso de fazer, sem angústias, porque assim flui mais a nossa aprendizagem coletiva. Eu acho muito bom ter conosco também. Eu queria escutar a saudação do nosso querido Plínio, ou antes dele, a Janaína Abreu. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui acompanhando o chat, então quer dizer que tem bastante gente assistindo, mas não entrou no chat para comentar. Então entre no chat, diga de onde está acompanhando a gente e vamos participar. Muito bom, Janaína sempre aqui nos lembrando isso, né? Porque se você assiste e não se inscreve no chat, você não tem, inclusive, os créditos da participação ao vivo, né? Porque você sabe que lá no regulamento do curso, lá na plataforma, no Saiba Mais, está escrito lá, olha, quem participar ao vivo do curso, mas sobretudo dos encontros presenciais e chats, assim como este, já recebe créditos na sua certificação por estar aqui conosco, tanto presencialmente como virtualmente, né? Então, e mesmo que você não tenha vindo ou não tenha assistido ao vivo como é agora, você poderá acessar depois e comentar também, né? Isso, marcar presença nesse tempo do chat. Aí você vai ter certificação para isso. Então é importante também acompanhar por conta disso, né? Bem, eu queria então convidar o Plínio, né, Plínio, com a sua voz italiana. Ele estava arrumando o Dá cabelinho. uma boa noite, estava se penteando denunciar aqui, que ele estava mas arrumando o cabelinho. já está de bom tamanho, sua beleza. Está elegante. Boa noite a todos e todos. Eu sou Plínio Pinheiro, sou aqui do suporte da EAD Freiriana. Esse aqui é o telefone do suporte da EAD. Então, se tiverem com algum problema, com alguma coisa de acesso, alguma coisa do curso que não conseguem
fazer, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, que a gente está aqui à disposição para ajudar todo mundo, tá bom? Um bom curso para vocês e vamos que vamos. E o cara do suporte é o Plínio, viu, gente? Agora há pouco nós estávamos trabalhando lá em cima e o Plínio atendia uma pessoa muito gentilmente, muito pacientemente. A pessoa sai satisfeita de ser atendida pelo Plínio, mais do que pelo Padilha, né? Porque a paciência vai dar passo a passo, né, Plínio? É assim que tem que ser, com gentileza. É a Terezinha, ela deve estar online daqui a pouco, a Terezinha lá de Salvador. É, ele inclusive a convidou para participar conosco aqui agora, Terezinha. Então vamos juntos. Bem, eu queria, para começar assim, prazerosamente, até neste curso, tem algumas músicas que a gente canta ao longo dela, nem tantas como a gente gostaria. Mas eu fiz uma música, gente, há um tempo atrás aqui, para a Yadi Freiriana, e eu não me canso de gostar de cantar essa música, porque primeiro que ela foi feita, a poesia não é minha, é de Paulo Freire. Eu peguei a página 64 da edição antiga do livrinho Pedagogia da Autonomia, e ao reler, a gente lê esse livro várias vezes, né, num momento específico, eu comecei a ler aquele livro, aquela página, eu achei tão poética a escrita dele, que eu falei, puxa, isso dá música. E quando você está inspirado, acontece rápido, né? Então, um pouco depois a música nasceu e ela inspira muito, sobretudo nesse curso. Até eu queria comentar depois um pouquinho a poesia, como fala alto essa poesia para este curso que nós fazemos. Ela chama-se Não é Possível, não? Mais ou menos assim, ó. Não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível, não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito não dá, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo. De novo se fez, vai. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito não dá, sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo. Sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas e sem usar as mãos, sem cuspir, sem acabar com as guerras. Olha, não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível. Sem assombro em face do mistério, sem filosofar, sem mudar o mundo, sem fazer ciência ou teologia, sem ponto de vista sobre a ideologia, sem aprender e sem ensinar, sem formação para conscientizar, sem educação para a liberdade e sem politizar. Não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível. Tá bom, não é possível, não é possível, não é possível, isso não é possível. Muito bom, né, gente? Essa música eu gosto de cantar porque a poesia ela diz muito, né? Só para retomar um pouquinho, Paulo Freire fala essas coisas, gente, que a gente repete, mas recria em cima, porque a gente acredita nessas coisas. Como é que a gente pode, né? Como é que seria possível sermos educadores, sem o que ele diz aqui, sem fazer cultura? A cultura é inerente à nossa humanidade, ao ser humano, né? Ele agrega valores, criações, sentimentos à vida humana, à natureza humana.
a natureza como um todo, ele agrega valor, né? Isso é cultura, ser, pensar, sentir, fazer, sonhar, né? Ele fala também, sem tratar a sua própria presença. O que é tratar, né? É cuidar da nossa formação, se a gente sumir, né, Ângela, para as nossas realidades, a própria história. Nós somos sujeitos dos processos. Como é possível fazer educação sem se preocupar em assumirmos o nosso ser histórico? Tem muita gente hoje fazendo, né, educação sem fazer isso, sem se, aliás, sem recuperar a própria natureza, eu diria, do fazer docente, né, que é muito importante fazer ele assumindo a autonomia da sua prática, sem sonhar, sem sonho, sem esperança, sem cantar, sem arte. Paulo Freire, vocês sabem, ele é cantor também, né? Um vozeirão de Nelson Gonçalves lá, e tem uns CDs aí de familiares que nós já vimos, gravando ele cantando músicas belíssimas, sem musicar, não é só musicar a música, sem a vida, não é? Sem tratar a vida como uma forma de música, porque a música mexe com ritmo, com intensidade, com altura, não é? Com durações, com harmonia e com consonâncias e dissonâncias. E a vida é assim, né, Ângela? Altos e baixos. Quantas vezes, nós, né? Harmonia e desarmonia. Quantas vezes a gente lida com isso? Então, Paulo Freire é muito concreto na sua colocação. E, para concluir, né, assim, ó, sem pintar o sete, sem, né, se rebelar, sem deixar de ser rebelde, ser radical, como eu dizia, quando é necessário. Temos que ser rebeldes, sem usar as mãos, sem cuidar da terra, sem pintar. Usar as mãos, né? Tão importante cruzar as mãos, entrecruzar saberes, enfim, sem se assombrar com o que não conhecemos, que eles são de mistério, né? Como é que tantos mistérios hoje existem aí, e a gente não se pergunta o porquê do que se passa, né? Então, ele nos adverte o que é necessário filosofar para mudar o mundo. E a filosofia hoje, coitada, tão abandonada na educação, né? Tão deixada de lado. Interditada. Né? Lutar para abrir essa... Sem fazer ciência ou teologia, tratar do respeito às diferentes religiosidades, sem ponto de vista sobre a ideologia, como dizem hoje, não é tudo ideológico. É sim, tudo ideológico, não tem neutralidade. Então, tem que ter clareza sobre isso. E a educação é sobretudo, enfim, aprender a ensinar, formação para conscientizar, educação para a liberdade sem politizar. Não é possível. A politização é inerente à vida, não é? Nós estamos aqui sempre discutindo isso. O Paulo Freire, muito clássico essa fala dele, né? Educar é um ato político. É aí que se dá a dimensão da participação, da transformação, do assumir para si a história e fazer a mudança necessária. Vejam, né? Numa pequena página, num pequeno texto, Paulo Freire diz tanta coisa que tem a ver com o nosso curso, como alfabetizar com Paulo Freire. Eu diria que se a gente tivesse a metade disso aqui, já estaria bom demais para fazer uma boa alfabetização, porque a gente contemplaria as várias falas, as várias culturas e os vários sonhos. Bem, eu queria em seguida escutar a fala da Ângela, mas eu queria também dar, né, atenção aqui a quem está chegando agora, quem chegou há algum tempo conosco, e marcar a sua presença, o seu boa noite, que a gente recebe pessoas de vários estados, né? Às vezes que estão em países diferentes. Então vamos lá, quem está nos acompanhando já aqui, ó, o Adriano Vasconcelos, lá de Ponta Grossa, Paraná. Tá tudo bem, Adriano? Né? Estivemos recentemente em Ponta Grossa, mas ele é de Brasília, ele fala de Brasília agora, muito bom. Ele é de Ponta Grossa, mas fala de Brasília. Fala agora de Brasília. A Rose Vasconcelos diz, boa noite, também fala de Brasília, uma alegria imensa estar aqui. Obrigada. Simone Lee participa também de Brasília. Simone Lee é nosso docente aqui da EAD Freiriana, está em Brasília, não é? Oi, querida, prazer em revê-la aqui. Estamos todos os dias juntos conversando, mas é bom tê-la conosco também aqui, interferindo e colaborando. Fala também o Fabrício Macedo, do Rio de Janeiro, olha Rio de Janeiro presente, a Deise Canesso Maciel, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ainda bem que passaram as chuvas, né? Quanta chuva, já está em ritmo de carnaval, né? Já superou o problema da chuva, já está pulando o carnaval, BH, que bom. O Geraldo Macedo diz, boa noite, ansioso para desfrutar e colaborar na construção coletiva do conhecimento proporcionada através deste chat. Olha que bonito aí.
Falou bonito, né, Geraldo? Construção coletiva é isso mesmo, a nossa ideia é essa, construir esse momento juntos com vocês e sempre aprendemos e ensinarmos juntos. A Rose Veríssimo, também quero registrar a satisfação de estar com vocês. Hoje eu ouvi essa música, falei, impossível não dá. Não é possível. Muito bom. Até porque eu gravei essa música também em outros cursos e nesse curso, né? E mais, a Carmen Lúcia de Porto Alegre, a sua charala de Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Maria Papyrus diz, viva, viva a impossibilidade de se fazer educação sem considerar a cultura. Viva a arte, a música que alivia a vida por onde passa. É isso mesmo, Carmen. Por isso que eu sempre faço questão, né, quando eu estou minimamente bem de saúde, né, de cantar umas músicas aqui com vocês. E tem mais pro final também. Quem ficar até o final vai poder cantar mais uma música para a gente, para apontar aí para a esperança. Porque sem esperança não dá, né, gente? Tem que ser, como a gente fala, esperança sem espera. Então, obrigado para quem já se manifestou aí. É isso aí. Você está assistindo, não se inscreveu aí no chat, faça isso. Inscreva-se no chat, mande para nós aqui a sua reação, a sua contribuição, a sua reflexão, para, como disse aqui o nosso colega, né, o Geraldo, a gente fazer, então, desse momento uma criação coletiva, né, de conhecimentos coletivos. Eu queria pedir, se me permite, para você que está aqui hoje, o Gadotti não pôde estar conosco, né, eu sempre combino com o Ângelo, com o Gadotti, que possam nos dar o prazer de escutá-los um pouco mais, para a gente poder aprofundar nesse encontro, nesse chat, algumas questões que sempre estão em pauta no nosso curso, né? E falar nisso, eu só queria registrar assim, o prazer que está sendo, por exemplo, participar do WhatsApp do curso, né? O WhatsApp do curso tem de tudo lá, né? Então, é até uma polêmica que surgiu outro dia, pode falar de algumas coisas ou não pode. Então, eu escrevi assim, olha, gente, pode e não pode, né? Claro, nós temos que ter esse cuidado ético, não podemos transformar nosso WhatsApp em vale tudo, né? Mas tem sido muito prazeroso porque as questões que surgem, eu falei, tem que ser consideradas politicamente, não polemicamente. Então, se surgiu, como foi o caso, né, uma violência contra uma professora que foi envenenada, vocês acompanharam, então virou uma polêmica no grupo lá e as pessoas, às vezes, se enraivecem um pouco porque as discordâncias. É normal fazer a crítica, a contraposição, mas não é a pessoa, é a ideias, né? E nós gostamos que façamos política no WhatsApp, como também na plataforma do curso. Eu até expliquei, a plataforma é um espaço privilegiado para os registros relacionados ao nosso curso. O WhatsApp também, lá também é um espaço para você fazer o diálogo da realidade com o que aprendemos no curso. Senão o nosso curso ficaria, digamos, meio que fechadinho, né? Numa, como que chama? Numa caixinha, numa redoma, né, de vidro, como dizem, né? E isolado da realidade. Não, Paulo Freire diz que é o contrário. A gente quer aproveitar os momentos em que a gente tem o que dizer, a gente pensa, provocado pela realidade, para também refletir nossos cursos. Mas temos que trazer também para o WhatsApp o que estamos aprendendo no curso. Senão fica só também a realidade sem a parte teórica que nos interessa. Então, e na plataforma também. Na plataforma as contribuições são mais qualitativas, né? São menos intensas no sentido de ser uma posição momentânea. Lá o cara reflete, as pessoas refletem sobre as aulas que assistiram e comentam, e umas veem as aulas das outras. É isso que nós queremos, que vocês frequentem essas aulas mutuamente. Eu pedi para a Ângela, então, discutir um pouquinho, né, Ângela, essa questão da radicalidade democrática de Paulo Freire, né, contra essa ideia da educação bancária, que sempre estava presente, por exemplo, no Mobral, né, que é alfabetizado pessoas de forma bancária. Então, a Ângela também, pesquisadora que é da gestão, da participação, podia nos trazer um pouquinho mais essa questão, para aprofundar essa questão da importância dessa radicalidade democrática nesse momento histórico que vivemos. Pegar gancho nesse verso aqui, que você também comentou, né? Sem fazer cultura, sem tratar sua própria presença no mundo. Alfabetizar com Paulo Freire é tratar da sua presença no mundo. E no processo de alfabetização, como a gente pode tratar a nossa presença no mundo, né? Como nós, educadores, podemos nos preparar, aperfeiçoar o nosso trabalho para sermos capazes de, como eu trouxe na abertura desse módulo aqui, aquele trecho do livro Medo e Ousadia, em que Paulo Freire fala que a escola, na escola, no processo de escolarização, predominam as palavras do mundo da escola.
E o mundo vivido, o mundo da realidade do educando, muitas vezes é interditado no currículo, né, nas palavras que são ditas, escritas, pensadas, refletidas. E aí, como é que eu vou tratar a minha própria presença no mundo, seja como educador, seja como educando, e em especial no processo de alfabetização, se eu ignoro esse mundo, se eu ignoro as palavras que o aluno, que o educando utiliza para nomear o mundo dele, né? E problematizar, inclusive, a forma como ele nomeia o mundo, porque ele pode estar nomeando o mundo sob a perspectiva do opressor. E quando a gente problematiza, a gente reflete e dá nome sob a perspectiva do oprimido, né? Como que esse processo de alfabetização com Paulo Freire exige de nós, educadores, que sejamos pesquisadores, que estejamos preparados para encontrar metodologia de escuta, de conhecer essa realidade, de tematizar essa realidade, de trazer para o currículo, de forma que, então, eu possa, por meio da alfabetização, tratar a minha presença no mundo, né? E exige uma radicalidade democrática porque não é um currículo imposto, é um currículo em diálogo com a realidade. Paulo Freire diz como é que a gente elabora o conteúdo programático do processo educacional, né? Que conteúdos? Com quais conteúdos eu vou trabalhar? O conhecimento historicamente acumulado pela humanidade é vasto, né? A gente não dá conta de trabalhar esse conteúdo, a gente faz recortes. Sob que critérios? E Paulo Freire responde, o critério é o que a realidade do educando traz. Então, essa democracia está nas relações humanas que se estabelecem na sala de aula, está em tornar presente esse mundo vivido na sala de aula, impregnar de sentido esse processo educacional, contribuir para que nessa leitura do mundo e aprendizagem de escrever esse mundo, eu consiga agir para intervir nesse mundo, construindo algo melhor, né? Como ser humano, para mim mesmo, aprendendo a me elaborar como ser humano, e também a realidade em que eu estou inserido, compreendendo criticamente e nomeando esse mundo, eu consigo reescrever, agir sobre ele, transformar e me transformar, né? Então, como que nós, educadores, nos preparamos, nos formamos, lemos, estudamos, refletimos juntos. E aí, Carmen, queria fazer um comentário também, quando você disse assim, eu estou aqui buscando essa construção, porque você não é uma pessoa que atua na área, né? E você está aqui nesse grupo, que você diz que você não é educadora, mas você é educadora no seu trabalho, né? Você não é alfabetizadora, mas você lida com processos educativos. E um princípio desse curso é um princípio da pedagogia freiriana, que é ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, a gente aprende em comunhão. Aqui neste grupo nós temos pessoas de diferentes áreas do conhecimento, temos alfabetizadores com experiência, temos pessoas com mestrado, com doutorado, e temos também pessoas que estão iniciando sua experiência de educador, de alfabetizador, e essa riqueza de quem acumulou aqui, acumulou ali, e essa abertura para que a gente aprenda junto, isso é a riqueza da pedagogia freiriana, né? Então, a gente não se sentir intimidado ou inibido, mas muito pelo contrário, eu sei alguma coisa, você também sabe, e vamos aqui junto fortalecer o nosso conhecimento. E isso é também na sala de aula, essa radicalidade democrática tem a ver com o educador reconhecer no educando alguém que sabe alguma coisa, que tem a sua cultura, que tem a sua história de vida, que tem a sua profissão, que tem os seus valores, né? E não ter essa postura de educador bancário,
que acha que tudo sabe e que cabe a ele, então, transmitir conteúdos, um conhecimento ao educando. Não é assim que se constrói esse conhecimento libertador, esse conhecimento transformador. Se ele não dialogar com o conhecimento do educando, se ele não valorizar e reconhecer que o educando também sabe, também traz conhecimento. Então, uma outra coisa que é super importante que a gente não pode esquecer nesse processo é onde se ensina, se aprende ao ensinar. E onde se aprende, se ensina ao aprender. Né? Nós comentamos aqui na abertura desse módulo, o Instituto, nas suas inúmeras experiências com alfabetização, nós trabalhamos com comunidades pesqueiras, por exemplo, pescadores. Né? E quanto que a gente aprendeu no processo de alfabetização com os pescadores. Né? Conhecer a rotina de trabalho deles, verificar a diferença que existe entre pescador marinho, pescador ribeirinho. Né? Os pescadores dos rios e os pescadores em alto mar são instrumentos diferentes, são tempos de pesca diferentes, né? Rotinas de trabalho diferentes. Há uma imensidão de saber e de experiência entre eles. E veja quantas vezes essa gente, com toda essa experiência, né, de leitura do tempo, se o tempo está adequado, das ondas do mar para a pesca, a experiência que vai sendo, o saber que vai sendo construído de experiência feito, como Paulo Freire dizia, né? Saber de experiência feito, o saber que a pessoa constrói na construção da sua própria vida. Aí ele vai para a sala de aula e o alfabetizador, o educador, silencia esse saber, ignora esse saber, né? Invisibiliza esse saber e diz assim, olha, a lição é essa, o texto é esse, a palavra é essa, leia e escreva isso, e não escuta esse educando, não reconhece ele como alguém que sabe alguma coisa, e aí fazer essa construção em sala de aula. Mas isso não só no processo de alfabetização, como educador, né, em qualquer que seja o espaço de educação, a gente valorizar, reconhecer que as pessoas com as quais a gente trabalha, os educandos, sejam eles crianças no processo de alfabetização também, essas crianças trazem saberes para a sala de aula. Então, como que a gente dá sentido e significado e, como o verso diz aqui, né, trata da nossa própria presença no mundo, compreende esse mundo, transforma esse mundo a partir do processo de alfabetização, do processo educacional. Muito bom, Ângela. Você também fala e nos inspira, né? Porque você me fez lembrar em várias ocasiões aí, Ângela, os diálogos que eu tive o prazer de ter com o Brandão nesse curso, né? E como eu falei no início, também eu estava revendo as conversas com o Brandão, ele reforçou muito isso, coisa que o Paulo Freire também falava. O Brandão, vou até adiantar um pouco da aula dele, que ele falava assim, na verdade somos todos doutores. O Paulo Freire também falava disso, todo mundo sabe. Não é o doutor formado na academia, o pescador, né, formado no mar, na sua história de pescador. Eles todos, né, sabem muito das suas práticas e vivem com isso. Então, um tem a ensinar um para os outros. Então, respeitar. E aí a Ângela me fez também lembrar uma questão. Como começar a alfabetizar alguém? Que é uma pergunta recorrente, né? Outro dia mesmo, o professor falava, como é que eu consigo lidar com a sala de aula? O que eu faço? Essa garotada não quer aprender, né? É bagunceiro, não quer saber. O que eu faço, Padilha? Eu perguntei, o que você está fazendo? Comece pelas relações humanas. Comece conversando sobre a vida. O cara já acabou de falar. Comece conversando as pessoas, conhecendo as pessoas. E aí tudo acontece. É claro que você, professor, né, que aprendeu a lidar didaticamente, pedagogicamente com o ensino, em relação ao ensino e aprendizagem, você vai acumular sabedorias, metodologias para propiciar momentos de aprendizagem, mas comece pela relação humana. É o que eu discuti muito com o Brandão na questão, por exemplo, das relações intertransculturais, né? Parte da cultura, vamos conhecer a cultura, vamos valorizar a pessoa. E aí fica fácil falar, porque quando eu falo do coração,
quando eu falo o que eu sei da minha vida, minha história, não é mais fácil falar, cara, né? Toda pessoa sabe falar da sua história. É só de criar esse espaço, essa relação, para que todos se sintam fortalecidos, intimidados. E a academia, muitas vezes, ela dificulta a aprendizagem. Também, eu lembro quando eu fui fazer mestrado, e uma coisa boa que acontecia, misturavam, né, mestres iniciantes, né, mestrandos, né, pessoas que estavam concluindo o mestrado, doutorandos que estavam finalizando o doutorado, e às vezes ficavam refletindo, o que eu falo agora? É minha vez de falar, eu tenho que falar alguma coisa, como é que eu vou falar? E a densidade na academia é muito maior, né? As pessoas falam e às vezes até fazem questão de serem densas para mostrar conhecimento e tal. Não, eu sou o cara. Temos que ter humildade, sobretudo humildade, para saber que eu sei muito daquilo, da minha parte de conhecimento. Mas cada pessoa tem muito para nos ensinar e assim se dá no processo também de alfabetizar alguém ou de dar aula, de alfabetizar com qualquer pessoa, com toda pessoa. E finalizando, a Ana falou de sentido e significado, coisa que a gente fala muito, né? O que é isso, sentido e significado? O sentido é para onde nós vamos, né? Que educação queremos fazer, com quem estamos caminhando, onde vamos chegar, o que queremos com essa ação formadora. E muitas vezes, na nossa vida de docente, a gente perde essa capacidade, né, de estar sempre lembrando, por que eu estou aqui? Qual é, né, o sentido da minha ação pedagógica? O que eu quero com o meu trabalho? E aí, às vezes, infelizmente, com as influências do mundo externo, hoje, dos processos de mercantilização da educação, a gente vê professores vitimados com a falta de sentido. O Gadot até tem um livro muito bonito, que vocês talvez já conheçam, se não conhecem, precisam conhecer. A Boniteza de um Sonho, né? Como é que é o subtítulo? Aprender e ensinar com sentido. Né? Tem que ter sentido. A boniteza de ser professor. A boniteza de ser professor, né? É. E tem também outro livro que lançou no curso aqui, que é A Escola dos Meus Sonhos, que também fala disso. Muito bonito. E, finalmente, né, o significado. O que significa para a minha vida? O que vai acrescentar a minha ação pedagógica e para o meu aluno, para o meu estudante, para quem está caminhando junto. Então, essas duas palavras são importantes também, no sentido e significado. Não perder de vista isso, porque assim o processo fica mais prazeroso, a gente inclui mais a arte, a gente faz o que a gente gosta. O professor também tem o dever e o direito de fazer o que ele gosta de fazer. De ser, né, com autonomia, respeitosa à autonomia do aluno, também incluir as suas sabedorias, como músico, como artista, como cientista, como pesquisador, como alguém que pesquisa a realidade permanentemente. Isso é fantástico. Né? Queria ver aqui se a Ana me traz aqui, já temos contribuições mais aqui, eu queria também ouvir vocês duas daqui a pouco, se quiserem falar, né? Porque é como a gente brinca aqui, ó. A gente está conversando aqui, a gente acaba se empolgando, e a pessoa se mexeu aqui e já estão passando a palavra. Ótimo. Entendeu? Então, olha, comentários do Adriano Vasconcelos, né? Como pode ser possível se imaginar fazer ciência sem filosofia? Você vê que não é possível, mas muitos fazem, né? Muitos procuram fazer e provar que está certo. A Deise Maciel, com certeza educar é um ato político. A Rose Vasconcelos, não há mudança sem sonho, como não há sonho sem esperança. Olha aí, foi bonito, hein? Paulo Freire. Que ele lembrou Paulo Freire em Pedagogia da Esperança, de 1992. A Deise, também, Canesso Maciel. Os projetos com os quais trabalhei, onde a flexibilidade do currículo foi implementada de acordo com as necessidades dos educandos, o sucesso foi alcançado. É necessário transgredir, diz ela. Acompanham também esta transmissão, segundo a Janaína, Cláudia Parra, de São Paulo, a Isaura, de Riacho de Santana, interior da Bahia, que beleza. Sônia Faleiros, de Uberlândia, Minas Gerais, velho Uberlândia, muitas vezes lá, né? E também a nossa querida Helenice Ferreira. Helenice. Tudo bom, querida Helenice? Sempre conosco. Obrigada. Boa noite, pessoas queridas, também nossa. Então, depois dessa rodada aqui de contribuições, de reflexões iniciais, né? Se vocês quiserem também dizer algumas coisas, porque em seguida eu vou falar um pouquinho aqui de uma coisa que é um pouquinho mais técnica na organização do nosso curso, tá bem? Depois a gente retoma, claro, para a gente filosofar aqui sobre a nossa pedagogia freiriana. Por favor, Maria, você já se inscreveu? Eu gostaria, na verdade, de falar da Ângela.
é diferente acompanhar no computador e acompanhar ao vivo, né? Com certeza. Com o calor humano aqui. Então, é um sentimento muito bom estar aqui, viu, com vocês. E a fala da Ângela me suscitou, né, voltar lá para a minha prática do início do ano passado, quando a gente se questionava muito nos momentos de formação entre professores, os porquês do fracasso escolar na alfabetização da EJA. Né? Então, por que alguns educandos demoram tanto, né, para conseguir aprender a ler e escrever? Né? E eu assisti 7 aulas e estou construindo aí algumas respostas. Né? Então, assim, as nossas práticas, via de regra, são descontextualizadas. Né? Nós, muitas vezes, lançamos mãos de atividades que, às vezes, são até infantilizadas, né? Não são voltadas para o público, daí a gente, inclusive, porque falta material. E quando tem o material, muitas vezes é um material pronto, né? Num formato aí muito fechado, muito mecânico. E isso tudo está muito distante, quer dizer, as práticas que a gente está habituado a reproduzir em sala de aula, nas nossas escolas com EJA, aí eu estou tomando como referência o meu pedacinho lá em Cajamar, né? São muito fechados, né? São muito a mesmice. E não tem uma preocupação grande, talvez tenha até individualmente, né? Porque cada educador está num processo diferente, então a gente vai aprendendo um pouco. Mas todo esse conhecimento que a gente já aprendeu aqui no módulo da importância da realidade da pessoa, né? Isso é fundamental. E retoma, inclusive, o nosso próprio processo de formação, né? Muitas vezes a gente está assistindo a aula e não consegue fazer as pontes, né? Estabelecer os sentidos. Então, isso vale para tudo, né? Inclusive para o processo de alfabetização, que diferente do que a gente pode pensar, não pode ser mecânico, né? Porque se mecânico, então vai ser reproduzido de forma mecânica e essa leitura, com certeza, essa leitura e essa escrita vai ser mais lenta mesmo, porque de forma mecânica o conhecimento não vai acontecer. Então, na sua fala, Ângela, eu pude enxergar, né, a minha prática lá em sala de aula e o que é preciso fazer para que ela se modifique, para que então esses estudantes não tenham esse fracasso escolar, né? E pensar um pouco que o fracasso escolar não é responsabilidade só do indivíduo que está estudando, é nosso enquanto professor, educador, é nosso enquanto instituição, enquanto escola, enquanto secretaria, todo mundo junto, né? Então, esse coletivo precisa ter essa coragem aí de olhar para essa realidade, pensar, refletir sobre ela, porque tem respostas, né? E muitas das respostas tá na própria realidade mesmo. Então, eu estou muito feliz. É um conjunto de fatores, né? São as condições de trabalho do educador, interferem, sem dúvida, né? Preciso ter a formação continuada desse educador, garantir condições para que ele esteja em condições de estudar, refletir sobre a sua própria prática. Isso faz diferença para que ele alcance esse objetivo dessa alfabetização cidadã, participativa, democrática, que seja, que tenha sentido e significado nesse processo, né? E existe algo que tem a ver com o nosso trabalho de educador, né? Ter essa abertura para avaliar a nossa prática, estar em permanente processo de autoavaliação, né? A gente liga o piloto automático e vai repetindo uma prática pedagógica sem registrar, sem olhar para ela e pensar, isso que você fez agora, né? Mas por que ele não está aprendendo? Né? O que está acontecendo? Por que o aluno está indo embora da sala de aula? Né? Por que nós começamos a turma com 25, estamos agora com 15? E a gente simplesmente lamenta a saída deles. Lamento que ele tenha ido embora, mas e aí? Ele foi embora por quê? Ele foi embora por quê? Para onde ele foi? O que aconteceu? Vamos pesquisar? Ciência é isso. É descobrir, é problematizar a nossa prática pedagógica, é buscar teoria, é refletir junto. O que aconteceu? Eles foram embora, nós tínhamos 25, estamos com 15. Ou eles estão aprendendo a ler a palavra, ele reconhece a letra, ele reconhece esperar, ele lê,
ele lê a palavra, mas ele não reflete sobre ela, ele não é capaz de desenvolver um pensamento, uma reflexão sobre o que está sendo lido e escrito. E a alfabetização com Paulo Freire é uma alfabetização, como foi dito aí, que é um ato político, né? Paulo Freire insiste que só o processo educativo deve contribuir para que eu me compreenda o meu estar sendo no mundo, compreendo o mundo em que eu estou inserido e eu seja capaz de transformar esse mundo e me transformar também. Então, se eu estou lendo a palavra mecanicamente, eu não sou capaz de refletir sobre ela, aí um problema nesse processo de alfabetização. Então, como é que a gente transforma a nossa prática em pesquisa, em reflexão? Né? Paulo Freire fala que o melhor momento de formação do educador é quando ele para olhar para a prática que está tendo, refletir se está alcançando os objetivos ou não, a que se propôs, entender o que está sendo limitador e o que está sendo promissor dessa prática e ir aperfeiçoando no processo de ação, reflexão, ação. Né? Então, quantas vezes nós, educadores, paramos juntos para ler um texto, para nos apresentar perguntas sobre o que a gente está fazendo, para apresentar perguntas aos educandos sobre como eles estão aprendendo, a gente dá avaliação para eles sobre o conteúdo que a gente ensinou. Exato. Mas a gente não se autoavalia, a gente não pede para que eles nos avaliem, a gente não comenta a avaliação, a interação, né? Então, assim, há muito para nós, educadores, né? Uma caminhada aí para a gente ir aperfeiçoando o nosso trabalho. E é coletivo essa caminhada, né? É junto. Na graduação, eu tive a oportunidade de perguntar a um professor qual o motivo das provas de avaliação serem pegadinha, né? Trata o conteúdo de uma forma e, na hora da avaliação, modifica a forma de apresentação daquele questionamento para pegar o aluno, para ver se... Qual é o objetivo disso? Né? Às vezes, prejudica só sem nenhuma razão, simplesmente... tira até o interesse, né, de buscar mais, de saber aonde está falhando naquele processo de aprendizado. Então, esse processo de pegadinha, ou então do professor que não ensina tudo para não ter concorrência, né, do professor que não ensina tudo porque o 10 é dele e o aluno não merece nunca um 10. Então, tem umas coisas assim que a gente enfrenta, né, na escola. E a pessoa padrão que está na EJA, ela já foi expulsa da escola uma vez, ou mais vezes. Né? E ela, por que pareça, muitas vezes se considera a culpada dessa expulsão. E o Paulo Freire, não, ele diz, a escola que expulsou esse aluno, porque não soube respeitar os ritmos dessa pessoa, os tempos. Então, é muito comum na EJA, né, a gente já viu muito isso, a gente repetir erros do passado, de usar metodologias também que não respeitam as pessoas, nas suas sabedorias, o que elas trazem, nos seus ritmos de aprendizagem, que a Maria também estou nessa questão. Né? Qual é o ritmo de cada pessoa aprender? Na EJA, nós temos a obrigação de ter esse cuidado, de acompanhar e de estimular os intercâmbios de saberes entre eles que estudam, que também se ajudam bastante. Né? Eu tenho aqui uma contribuição da Helenice, que eu queria ler para vocês, para entrar um pouquinho numa outra dimensão aqui do nosso encontro, que é fundamental, porque muita gente também está com dúvidas aí sobre prazos, essas questões. A Helenice fala assim, com relação à EJA, até o mobiliário das escolas não ajuda. É verdade, né? A gente vê condições. E a EJA tem sido vitimada, sobretudo nos tempos atuais, de um completo abandono. Podemos dizer que nesses 2 últimos anos está esvaziada, está sem financiamento e sem perspectivas, né? Sem... inclusive uma política nacional que possa pensá-la. Daí que vem o esforço de querer aproveitar e dizer de cada município, de cada cidade também de enfrentar esse desafio, né? De superar esse problema, encarando novos projetos, parcerias comunitárias, parcerias na região, intermunicipais, intersecretariais, municípios, universidades. Né? É possível a gente, sem um comando, não é mais difícil, mas é possível, sem um comando único, às vezes autoritário, fazer a diferença. Então, conclamemos o Brasil a enfrentar o analfabetismo juntos. Né? Então, a Lenice continua aqui, olha. Agora, a Simone Lee que participa.
Uma das nossas eternas brigas pela EJA é não infantilizar a EJA, respeitando esse público. E a Helenice completa: hoje, em reunião com as mães de minhas crianças, em roda, falamos nossas concepções de vida e educação. Olha que legal. Falei sobre o ciclo de cultura. Estávamos em um ciclo de cultura. E foi muito significativo. Tá vendo? Quando a gente ousa fazer diferente, a gente gosta, as pessoas gostam. E como eu falei antes, a gente tem que ter prazer nesse processo. A gente tem que gostar do que está fazendo, né, Carla? A experiência também no ambiente de trabalho, quando a gente está com as pessoas, às vezes a equipe, apesar de ser pequena e de trabalhar na mesma empresa há bastante tempo, mas às vezes não sabe o que o outro faz, né? Não conhece a atividade do outro. Então, geralmente também a gente faz essa roda de apresentação, onde cada um se coloca, né? Diz por que está aqui, diz o que faz no trabalho, há quanto tempo está na empresa, por que veio participar do grupo, porque é um grupo que de certa forma é voluntário. Mesmo quem é convidado pode vir ou não, né? Então, quando vem, o que trouxe para cá? Então, é muito legal, assim, essa conversa aqui. E as próprias pessoas, como não estão habituadas com esse tipo de coisa, né? Ficam, assim, num primeiro momento acanhadas, né, de se colocar, mas à medida que vai também passando o tempo, né, vai ficando... já cria um clima maior de interação com as pessoas, então é um processo assim, bem interessante também. Eu queria destacar uma outra coisa também, Maria, assim, que você comentou e o Padilha fez referência também, que eu acho importante destacar, essa questão também que você fala da evasão, do aluno ir abandonando, e que tem a ver com nomear as coisas com as palavras corretas, né, e com o sentido correto, que esse aluno vem com ele dá nome a algo que é dele, que é, por exemplo, que nomearam o jeito dele aprender de uma maneira equivocada, né? Então, por exemplo, quando o aluno na sala da EJA, ele fala: eu não aprendi antes, eu não tenho capacidade para aprender, muitas vezes esse aluno que passou pela experiência de ser expulso da escola, ele vai acumulando uma autoimagem negativa, uma autoestima baixa, e ele, ao chegar em sala de aula, não é só trazer a palavra do mundo dele, mas é também, e daí quando o Padilha fala das relações humanas, das relações interculturais, quão importante elas são, porque nas relações humanas você tem a chance de resgatar a autoestima. E quando ele percebe, não, eu não sou burro, né? Falaram a vida inteira para mim que eu sou burro, que pau que nasce torto morre torto, que velho não aprende mais e tal. E aí eu vou para a sala de aula convicto disso. Nomearam assim o que eu sou. E na sala de aula a gente poder falar, não é isso, tá? Assim, é outra coisa, vamos nomear junto, vamos entender isso e mexer com a autoestima do educando e falar, você tem sim condições de aprender, as suas experiências anteriores, o educador pode não ter utilizado uma metodologia adequada, né, os conteúdos não foram adequados, os processos, então resultou no fato de você, seja por motivos da sala de aula, seja pela própria condição econômica que obrigou você a abandonar a sala de aula, não significa que você não tem competência, que você não tem condições, tá? Vamos construir isso junto. Isso faz uma enorme diferença quando o professor aposta nessa relação e valoriza esse educando. Dá voz, né, Ângela? Me incomodava muito nos primeiros dias o silêncio deles, né? Me incomodava demais, assim, será que eu estou falando de uma forma que não está clara? E eu fui fazendo esse exercício também, né, até porque tem algumas experiências que a gente já fez no próprio Fundamental 1, e eu falei, bom, tem algumas experiências de roda, por exemplo, de leituras, né, e fui tentando fazer esse movimento de eu preciso ouvi-los, né, e a coisa terminou melhor do que começou. Com certeza. Né? Quando a gente cria espaços para a interação, né, eles assumem a voz que já tem, né, eles já têm a voz, não tem espaço de falar. Mas não tem o espaço, perfeito.
Bem, falar nisso, eu queria então aproveitar para responder até muitas questões que a gente acaba vendo, tanto na plataforma como no WhatsApp do curso, que se refere à questão do cronograma do curso, de algumas tarefas, mas de uma forma muito propositiva, até rápida. O Plínio, se você pudesse colocar para nós aí na tela, para que quem está nos acompanhando possa verificar aqui. Só lembrando, né, a Simone Lee acabou de participar conosco aqui, né, lá de Brasília, e hoje, dia 19, vocês sabem, no cronograma do curso, já entrou no ar desde manhã, a 8ª aula do primeiro módulo, que encerra o primeiro módulo. É uma aula primorosa, que fala sobre a etnomatemática, né? Então não deixe de assistir com muita atenção, muito cuidado lá, que a aula nos acrescenta muito. Eu estou gostando muito dessa conversa aqui também, porque a gente acaba também como se fosse uma transição, e não é, do primeiro para o segundo módulo. O segundo módulo, ele é pensado muito mais para falar de práticas, de experiências, de vivências, de como lidar nesse processo de alfabetização com o desafio de ensinar alguém a ler e escrever. E muito para além disso, né? Nós não queremos só ensinar a ler e escrever. Eu tive o prazer de ouvir de alguém assim, Padre, você me ensinou a ler pela segunda vez. Eu falei, como assim? A pessoa aprendeu a ler antes e comigo na aula aprendeu a ser mais relacional, aprendeu a ouvir mais as pessoas, escutar mais e ser mais sensível. Olha que coisa boa de ouvir. Então, cada um, como diria Rubem Alves, cada docente, marca a sua vida, a sua presença na vida das pessoas. Que seja assim, né? Então, assim, o nosso curso, lembrando, né, hoje, dia 19, está entrando, então, a última aula, e nós vamos ter um pequeno intervalo, um relax, né, para o carnaval, afinal, ninguém é de ferro. A Ângela, por exemplo, é uma grande carnavalesca, né? Eu lembro que eu estou até tendo que segurá-la aqui em São Paulo, porque ela quer ir para Campinas, né, Ângela? Porque em Campinas tem uma escola de samba que está fazendo uma belíssima homenagem, né? Um bloco lá Samba muito bonito, ao Paulo Freire, um samba muito bonito. E ela está querendo ir lá. Eu falei, não, fica aqui com a gente, Ângela. Vocês não sabem, mas ela já desfilou na avenida também, ela, eu, o Gadotti, né? Quando o Paulo Freire foi homenageado aqui em São Paulo, no Carnaval, se não me engano, de 1998, um ano após... Não, foi 99. 99, 2 anos após, então, a morte de Paulo Freire. E foi a escola, na época, Leandro de Itaquera, do bloco especial, e que ficou em 3º lugar. Nós estávamos lá, mais de 100 pessoas num bloco, dançando Já e cantando. Já que você falou, vamos divulgar corretamente aqui. Vamos o lá. Bloco do Cupinzeiro, que... Peraí, deixa eu pegar no outro e-mail aqui para passar a informação. Bloco do Cupinzeiro, muito bom. E o samba está maravilhoso, realmente. Campinas vai sair dia 24. O Bloco do Cupinzeiro homenageia o educador Paulo Freire, vai desfilar pelas ruas de Barão Geraldo, Campinas, na segunda-feira de Carnaval. Convida todos quem quiser participar, né, a fazer cartazes de Paulo Freire, defender Paulo Freire. E eles dizem aqui uma coisa bem... Eles assim, em tempos tão obscuros, nefastos e com o recrudescimento das forças conservadoras, é preciso nos reunir também enquanto profissionais da educação para cantar a alegria, dançar a utopia e tocar a resistência. Então, vai ser no dia 24 de fevereiro, segunda-feira, a partir das 15 horas, na rua José Martins, número 738, que o Bloco do Cupinzeiro vai sair para celebrar a vida, a resistência e Paulo Freire. Então, já que você tocou no assunto... E conforme for, a Ângela vai estar lá, hein? Vamos esperar. Bem, depois do Carnaval, mais uma semana. E é claro que eu sei que você, estudante, né, Caxias, que você é, vai aproveitar você vai aproveitar o Carnaval escrevendo já um pouquinho do seu e-book, né, Carmen? Já refletindo, retomando os comentários do primeiro módulo, né? E vamos aí no dia 3 de março retomar e começar com o Brandão, né? Essa videoaula que está muito gostosa também, que fala da educação popular, que fala, que na verdade tem um título, né, Método Paulo Freire 2, porque aprofunda um pouco mais e fala muito dessa questão do respeito às culturas, né? É uma videoaula muito agradável, muito aprofundada de se ver, para pensar a prática e refletir sobre ela. Bem, o que eu queria lembrar, além disso, gente,
para quem está participando do e-book, né, no dia 18 de março vai ter o primeiro chat, como este aqui, né? Estarei aqui na mesa conversando com vocês que se inscreveram para fazer o e-book. Para quê? Para oferecer orientações técnicas, metodológicas, de conteúdo, né? De como escrever, as normas da ABNT, etc. Para dar explicações gerais sobre isso, e também nós vamos publicar na nossa plataforma informações detalhadas para que vocês se sintam seguros e seguros. E é claro que tudo que você já está escrevendo na plataforma, já vai reagindo a cada aula, isso tudo já é material que você vai poder aproveitar, né? A intenção, aliás, é essa. Você processualmente vai interagindo com outros cursistas e também aprendendo e ensinando com eles na plataforma. Agora, anotem isso aí. Dia 27 de abril, isso tudo já está na plataforma, no cronograma do curso, né? Dia 27 de abril, gente, é a data limite para você postar o seu comentário na plataforma, que vai ter de 4.000 a 8.000 caracteres. É um texto de 1 ou 2 páginas no máximo, né, que é o espaço relativo a esse caractere. Não pode ser mais do que isso. Tá bem? Então você vai postar, e é este relatório que você vai fazer, sintetizando um pouco, enfatizando algumas ideias, aprendizagens, opiniões, sensações, sentimentos, avanços do seu refletir sobre a obra de Paulo Freire, sobre a alfabetização, que você vai colocar lá e vai servir para que você tenha 16 créditos referente ao primeiro módulo. Depois, quando acabar o primeiro módulo, vai ter também um outro prazo, já está também no cronograma, que você vai ter para postar a reflexão crítica, né, sobre o segundo módulo. E aqui no documento, no Saiba Mais do curso, você tem lá explicações também analíticas, né, que comentam sobre os comentários reflexivos, explicando aqui, né, item por item, o que você vai escrever, qual é o objetivo desse trabalho, mas não perca, não deixe de incorporar ao seu texto reflexivo muitos comentários que você já fez lá durante a plataforma. E a gente tem lido comentários maravilhosos, né, aprofundados, tem gente que escreve 2, 3, 4 páginas. Né? Então fiquem à vontade, então, incorpore, aproveite, sintetize. Aliás, escrever pouco é mais difícil do que escrever muito, né? Se às vezes, para escrever muito, você faz, vou ter que escrever 20 páginas, escreve 40. O problema depois é cortar tudo isso, né? E nós também não gostamos de cortar texto de ninguém. No e-book acontece muito isso, né? Nós temos um espaço lá de produção e as pessoas quase sempre escrevem quase o dobro. Né? Aí fica mais difícil de cortar, e nós não queremos cortar. Nós orientamos, acompanhamos, lemos, né, contribuímos, mas o corte, né, a redução com a qualidade que você merece, que você quer ter, é você quem faz. Então, eu queria destacar essas datas. Além disso, né, o cronograma do curso está lá. Olha, outra questão importante. No dia 27 de abril, essa data de postagem, né, depois de um mês, olha só, 27 de abril, depois de um mês, você vai receber o certificado de participação no curso já. Por isso que é importante você, né, entregar no dia 27 de abril, né, este documento, esse texto. Nós temos de ler e tudo mais, né, e você vai, né, no dia 27 de maio, então, receber o seu certificado, porque você já cumpriu. Aí você perguntaria, mas e quem vai fazer a produção do e-book? Aí você recebe depois, né, com o número de horas acrescido ao seu certificado. Mas quem não está participando do e-book já vai receber desde já a sua certificação no dia 27, tá? E no dia, anotem também, 31 de maio, gente, o que vai acontecer? Você deixa de ter acesso à plataforma do curso, aos vídeos. Por isso que é importante, nós temos aí no dia 19 de fevereiro, temos aí um bom tempo, né, até de hoje até dia 27 de abril, temos aí mais de 2 meses, né, para a gente poder produzir o nosso texto de 4.000 a 8.000 caracteres, a 2 páginas. Então, não deixe de fazer isso. Quem está no e-book, no dia 18 de março, vem com a gente, vamos participar do chat. Nós só não divulgamos ainda, né, Janaína, o horário dessa reunião. Nós vamos, não estava claro para mim ainda o horário. Vamos combinar. A gente procura revisar, confirmar, porque a gente costuma revisar o horário, às vezes manhã, tarde, noite, muitas vezes, né? Então, revezar. Revezar, né? Revezar, e a gente fará isso
com a devida calma depois. Então, assim, reiterando, olha, não deixe de entregar no dia 27 de abril a sua produção sobre o primeiro módulo, tá? E do segundo módulo, você vai entregar posteriormente, tá bem? Depois você veja com calma no cronograma do curso e quaisquer dúvidas, fale conosco no pedagógico, no suporte e vamos caminhando junto, tá bom? Bem, olha, estamos na reta final aí, da gente poder concluir nosso encontro, que está muito gostoso, né? Tá. Só faltou o gadote aqui, mas está muito gostoso. Então, eu queria perguntar a vocês aqui da mesa se vocês têm algum comentário final deste encontro, para a gente poder mandar uma mensagem para quem está nos assistindo. E você também que está nos acompanhando, né, possa enviar a sua saudação aí, a sua palavra final deste encontro, e a gente continua, evidentemente, conversando, dialogando por aí. Parabéns pela intervenção de vocês, acho que foi muito profícuo, muito gostoso estar com vocês aqui, né? E queria ouvir a Carmen para começar, com as suas despedidas hoje. Acho que uma questão que é muito interessante colocar, que foi colocada nesse primeiro módulo, aliás, uma não, mais de uma, é a questão da conversa horizontal, né? Do professor vir, descer do pedestal, né? De professor e falar com os alunos no nível deles, né? E às vezes essa imposição já assusta de uma certa forma, né? Então, quando ele tem esse papel de ser humilde, de se colocar, né? De abrir o coração, que é outra coisa também que fala muito, nessa questão da amorosidade, né? De você viver o papel do outro, né? Que não adianta você só olhar de longe, né? É preciso que você experimente. E só com amorosidade você consegue fazer isso. Então, eu acho que são as duas coisas assim, muito marcantes nesse primeiro módulo para mim. Muito bom, cara. Obrigado. Agradecer mais uma vez, né? E por isso que Paulo Freire fala que amor é um ato de coragem, porque exige coragem. Coragem para você sair dessa mesmice que você comentou, sabe? Coragem de mexer com esse educando que está indiferente à aula, que não está se encontrando na aula, que está silencioso, né? Ou está silenciado. Né? Então, assim, isso exige coragem do educador, muita coragem, porque exige dele que ele se reelabore como educador também, né? Então, é desafiador, mas quando a gente realiza um trabalho pedagógico que cria condições da gente perceber o crescimento do educando, o aprendizado do educando, e a gente também sentindo prazer nesse processo, e a gente atualizar o nosso conhecimento com os desafios do processo pedagógico, a gente aprendendo junto, esse prazer de ser educador é algo assim que Rivotril nenhum dá jeito, entendeu? Assim, algo que é de uma alegria tão imensa, né? É uma coisa que, para quem sente escolheu ser educador, né? E a gente poder viver isso nos processos educacionais, seja na empresa, seja na escola, você está junto, a pessoa cresce junto, a pessoa fica feliz pelo que aprendeu, você aprendeu com ela, essa alegria do aprendizado, é algo assim que você, uma vez que você tenha vivenciado, você carrega isso para a vida, né? Esse prazer, essa alegria da aprendizagem. Para que Rivotril, né? Maria, suas palavras. Olha, agradecer muito, né? Foi muito prazeroso estar aqui, né? Fazer o convite ao pessoal, que a gente sabe das dificuldades da distância, mas assim, vale a pena tratar a nossa presença no mundo vindo aqui, participando da aula ao vivo também. E nós, como educadores, né, temos aí essa responsabilidade com a nossa formação, e são momentos como esse que ajudam a gente a enxergar também a nossa responsabilidade nesse tratar a presença
do aluno, né, do estudante, que muitas vezes não teve essa oportunidade ainda. Então, essa coragem que a Ângela fala, precisa ter, né, essa garra, disposição, apesar da distância, apesar da chuva. E fortalece estarmos o esperançar, né? Exatamente. E sai com essa sensação mesmo de fortalecimento, de ter vindo aqui hoje. Estou muito feliz e venham, né, se deem essa oportunidade que realmente é fantástica. Muito obrigada. Eu quero, então, convidar vocês para cantar uma música comigo, né? Mas eu queria também lembrar, a Janaína me pede aqui, uma surpresa, uma novidade para muitos, né, que não sabem ainda do que vai acontecer na sequência desse curso. Então, só vou anunciar que, na sequência, gente, por questão de... Muita gente está pedindo para a gente, já escreveram para nós, né? Nós fizemos um curso ano passado, no final do ano, que se chama Paulo Freire em Tempo de Fake News. É um curso que foi muito forte, foi muito intenso, né? Nós temos aí 18 educadores de vários países participando, né? Da Europa, da África, do Brasil, educadoras e educadores. Foi um curso muito intenso e forte pelo momento que nós vivemos hoje, né? E aí é importante atender essas demandas, e para nós também é um prazer imenso reeditar o curso, né? E ao fazer isso, a gente vai fazê-lo com uma novidade. Já vou contar a novidade, vai. Posso contar já mesmo a novidade? A gente não sabe fazer só mais do mesmo, como nós falamos aqui, né? A gente está começando já neste final, né, nesse início, mas já pensando no ano que vem, na comemoração, na homenagem do centenário Paulo Freire. Paulo Freire, em 2021, completará 100 anos de seu nascimento. E, por coincidência, o Instituto Paulo Freire também completa 30 anos de vida, de criação, né? Então, a partir desse momento, né, que eu já falei agora, nós estamos aí anunciando que a gente vai fazer de novo esse curso, né, para falar a importância de nós termos muita crítica na hora, né, de nos depararmos com as comunicações nas grandes mídias e até no WhatsApp uns com os outros, porque a gente sabe que 62% dos brasileiros e brasileiras não conseguem perceber uma mentira intencional, não conseguem perceber o que as fake news fazem, né? Sobretudo num momento como esse, né, no que elas tentam fazer com a obra de Paulo Freire, com o seu legado, não é com a pessoa, mas com tudo que cerca a importância da sua obra, das suas culturas. Então, nós vamos, a partir agora de março, né, não vou falar a data ainda. Então, quem quiser já pode acessar o nosso Facebook aí, né? É um curso maravilhoso, e nós vamos apresentar uma novidade, que são 2 novos vídeos comemorativos também, né? Pensando e fazendo a conexão entre o Paulo Freire em termos de fake news e os seus 100 anos de nascimento. A importância histórica brasileira, internacional, dessa figura, né, que não é um mito para nós, que não é um deus, né, porque nós somos pesquisadores e continuadores de Paulo Freire, mas que é uma pessoa que ofereceu muitas contribuições ao Brasil, ao mundo, na área da educação. Um grande filósofo da educação do século XX, né, claro, brasileiro, tá certo? Então fica aí o convite. Ângela, eu estou vendo aqui do seu lado, não ia nem falar, mas você preparou uma poesia para a gente, é isso? Não parei, não. Se tiver poesia, seja bem-vinda. Não, eu só... primeiro, queria dizer assim, o Paulo Freire em Tempos de Fake News, a gente está relançando, em função do centenário, como uma forma de mostrar, refletir sobre como esse movimento tenta desconstruir, né, a imagem de Paulo Freire, desqualificar a sua pedagogia, e, ao fazer isso, na verdade, estão atacando uma concepção de sociedade, uma concepção de educação, né, a intenção de enfraquecer a democracia, um ataque à democracia. Então, para celebrar o centenário, celebrar a obra dele, e essas videoaulas do Paulo Freire em Tempos de Fake News refletem sobre a vida e a obra de Paulo Freire e como a gente enfrentar esse processo intencional, né, de atacar o pensamento, atacar a praxis daqueles que contribuem para construir essa sociedade com a qual a gente sonha, né? Então,
Daí a escolha do Paulo Freire em Tempos de Fake News, como homenagem a ele. Na verdade, eu imprimi aqui a letra do bloco Cupinzeiro. Quem não teve a oportunidade de ouvir, a música é muito bonita e já está no WhatsApp, Já, então já. quem e aí só destacaria alguns versos, né, que fala: vamos reaprender o Brasil. A gente está precisando reaprender o Brasil, né? Vamos reencantar a nação. Vamos cantar a vida de novo. Paulo Freire não morre, não. Paulo Freire não morre, não. Né? Então a gente... E cantar a vida é aí, Padilha. Então vamos na prática, Cantando a vida. E na vida. Então, olha, também separei para finalizar esse nosso encontro uma música que fala de esperança, né? Eu chamei de Sem Mistérios. É assim, ó. Se você quer mudança, vamos juntos mudar. Se você tem esperança, vamos juntos esperançar. Mas não dá pra esperar que façam por nós o que devemos fazer, nem achar que tudo é tão difícil. Cabe a nós fazer acontecer. Cabe a nós, cabe a nós, cabe a nós fazer acontecer. Cabe a nós, cabe a nós, cabe a nós fazer acontecer. Vamos juntos. Sem mistérios, sem mistérios, sem mistérios, sem esperar. Sem mistérios, sem mistérios, sem mistérios, só esperar. Nós vamos fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Nós vamos fazer acontecer. Vamos juntos escrever o livro da nossa história. Pensar no amanhã sem esquecer que a vida acontece agora. Vamos juntos escrever o livro da nossa história. O artigo do e-book. Pensar no amanhã sem esquecer que a vida acontece agora. Bem lembrado, assim meu e-book. Escreveu o livro da nossa história. O livro da Obrigado. nossa Essa história. vai ser a música de abertura também. Então tá valendo. Obrigado a todos Gente, por boa terem noite. vindo, vocês que estiverem presentes conosco. E até a próxima. Nos encontramos aí no dia 18 de março para falar do e-book. E você que não se inscreveu no e-book ainda tem tempo, porque não começou ainda. Então participe, não perca a oportunidade. Um abraço. Tchau. Boa Obrigada, noite. boa noite.